Mas, segundo o ponto de vista dos manuscritos indianos, esse é o conceito de realidade literária. Não é? É verdade e é literatura e é linguagem aquilo que está sendo transmitido eternamente. E nós vamos entender como. Eu quero saber se nós estamos transmitindo. Nós não estamos transmitindo, é isso? Estamos? Olá! Começamos agora? Bom, nós vamos continuar a nossa aula sobre literatura e espiritualidade. Espero que vocês, numa outra ocasião, possam assistir a nossa introdução. Segundo Bhaktivinoda Thakur, um célebre filósofo e mestre da tradição védica original, existem dois tipos de literatura. A literatura material relativa ao mundo, que trata do que os védicos chamariam de artha, ou seja, das riquezas materiais, ou seja, o conhecimento ligado à economia, não é? À vida intelectual, à ciência, a tudo que nos faz conseguir construir uma vida mais confortável, não é? E a imprimir na natureza a marca da civilização humana, digamos assim. Já a literatura espiritual, chamada de paramártica, né? A palavra param em sânscrito significa superior, é uma literatura que está falando de um enriquecimento que está acima da matéria, e esta é o tema da aula de hoje. Tudo no universo se subdivide em 3 níveis. Segundo a literatura védica, os 3 níveis aqui estão representados pela Trimurti original, ou seja, as personificações da Trindade. Todos nós já ouvimos falar da famosa Trindade, da criação universal. Este conceito nasce e surge pela primeira vez dentro da literatura indiana e fala do Brahma, não é? Do Senhor Vishnu e do Senhor Shiva, ou seja, aquele que é responsável, não é? Pela manifestação da ignorância, pela guna, pela modalidade da ignorância, aquele que é responsável pela modalidade da paixão e aquele que é responsável pela modalidade da bondade. O que são essas 3 modalidades? Nós vamos um dia estudar isso com mais atenção. Por ora, nós podemos dizer que todo o universo poderia ser dividido nessas 3 faixas. As nossas roupas, os móveis que estão aqui dentro dessa sala, todas essas cadeiras, os pensamentos de cada um de nós, nossas emoções, por exemplo, a impaciência, a ignorância, né? O desejo, a paixão, né? A tolerância, bondade, nos objetos, né? Uma luva de boxe, ignorância barra paixão, dependendo do olhar de quem se apaixona por essa espécie de luta, não é? Mas de certa forma, uma folha venenosa é classificável como pertencente à modalidade da ignorância, não é? Uma flor extremamente atraente à paixão e uma planta medicinal à bondade. Então, o universo inteiro pode ser catalogado desta maneira. As cidades mais ligadas à paixão, cidades mais ligadas à meditação, uma construção feita para ser uma boate ou uma construção feita para ser um templo, não é? Um lugar onde alguém foi assassinado. Tudo pode ser dividido desta maneira dentro da realidade material. E assim também a literatura. De certa maneira, nós escolhemos falar sobre isso para entender que existem mesmo textos que estão divididos assim. Textos que estão dentro da modalidade tamásica, da ignorância, outros que estão em rajas, na paixão, e outros que estão na bondade. E os autores, portanto, vão se dividir desta maneira. As sensações, ora, talvez um autor possa escrever uma poesia ligada ao âmbito da ignorância, na qual ele descreve a vingança, não é? A cobiça, a ira, a preguiça, não é? Ou a paixão, na qual ele descreve os sentimentos, não é? Da relação física entre um casal que está longe, no qual um pensa no outro, etc. etc.
Não é? Então, não é só, digamos que esta nomenclatura não está fechada, não é, a uma etiqueta específica, mas as variações da manifestação material e inclusive da manifestação da criatividade de poetas e escritores em geral. Então, os Vedas, porém, explicam que tudo que está no nível de Thanos, né, vai entender e afirmar o contrário da verdade. Há pessoas que têm dificuldade com o conceito de verdade porque já ouviram falar que tudo é relativo. Não é? Eu costumo repetir isso nas minhas aulas, pois é muito útil para o nosso dia a dia. Albert Einstein disse sim, que o tempo é relativo ao espaço, mas não que não exista um fenômeno analisável cientificamente dentro da realidade que nós poderíamos apontar como sendo a verdade fenomênica, a manifestação da existência dentro do cosmos. Não é? Se alguém disser, eu não acredito que existe ar dentro desta sala, o ar não para de estar acontecendo aqui. Não é? Se ele se retirasse por conta da ideia de alguém, todos nós estaríamos nos sentindo sufocados. Então, o livro de um autor que declara falar de espiritualidade, mas que, porém, em seu conteúdo contradiz o significado eterno das coisas. Não é? Nós vamos estudar isso aos poucos e vocês vão entender isso na aula de hoje. Está no nível de Thanos, no nível da ignorância. Nós não estamos falando, porém, de literatura do ponto de vista estético. Nós estamos olhando para a literatura e para, digamos, para a linguagem com a qual nós transmitimos o conhecimento do ponto de vista filosófico. Então eu vou enumerar alguns autores muito aplaudidos do ponto de vista estético e artístico, mas vou fazer uma radiografia de suas obras do ponto de vista ético, filosófico e espiritual. Peço que vocês me acompanhem nessa viagem sem acreditar que eu esteja julgando negativamente a obra deste ou daquele. Nós estamos simplesmente tentando fazer um quadro filosófico e científico dos valores intrínsecos do conhecimento que é transmitido nesta ou naquela obra. Então, a espiritualidade requer uma exatidão. A exatidão dos significados deve ser proeminente dentro de um livro de alguém que se declara espiritualista. Como eu já disse em várias aulas, ouvir vozes não garante a exatidão do conteúdo. Então, nós vamos então ter que entender aqui no Ocidente, o que importa para os ocidentais é a forma. Não é? Nós vamos num lugar e nós julgamos o lugar se ele é bonito ou feio, se ele é elegante ou simples, não é? Se ele é chique ou kitsch. Não é? Isso é o que é o primeiro impacto do ocidental. Na verdade, isso está descrito como uma característica da era de Kali, da época que nós estamos atravessando dentro da matéria. Ninguém pode entender o nível espiritual de uma pessoa e o conhecimento será, digamos, julgado e interpretado através das roupagens externas. Não é? Se eu me escondesse atrás dessa porta e voltasse com um segundo vestido de monge, as pessoas talvez tivessem uma diferente impressão do que está sendo dito. Pois, infelizmente, nesta época, a roupa faz tanto o monge quanto o mestre espiritual, como nós temos visto. Então, a espiritualidade, infelizmente, por conta deste ideal de criatividade livre, que se desenvolveu no Ocidente a partir do romantismo. O romantismo é o período histórico criativo da humanidade, onde tornou-se necessário sermos originais. Antes, na tradição europeia, na tradição ocidental, o discípulo imitava a obra do mestre. Copiando esta obra, ele fazia algumas modificações ligadas à sua personalidade, né? Mas o seu intuito era replicar o modelo. O romantismo é um momento extremamente importante no pensamento ocidental, pois a ideia de perpetuar um modelo é rompida. Os europeus rejeitam o ideal greco-romano e passam a falar de algo que nunca tinha sido dito antes. Então nós vamos em direção, inclusive, ao filme de terror, não é? A Frankenstein, as histórias macabras que nascem nesse período, digamos assim, melhor dizendo,
tomam corpo, tomam peso na sociedade neste período, pois era impronunciável no passado, era tido como algo justamente grotesco e não procurado no momento de lermos algum romance ou algum conto. Então, por conta desta influência, desse ideal de criatividade que nasce no romantismo, nós fomos caminhando até chegar ao que nós chamamos hoje em dia de nova era, ou seja, um momento do pensamento, da literatura espiritual, na qual a criatividade é o que importa. Não importa a verdade, importa onde eu acho mais divertido pesquisar ou entender. Não é? Isso, segundo a literatura original, isso segundo a ciência, não passa de uma especulação, de um jogo, não é? Na qual eu me divirto alimentando os meus próprios gostos pessoais, me tornando indiferente ao fenômeno da existência. Entende? Então, os manuscritos indianos chamam isso de especulação. Os dicionários trazem vários significados para essa palavra, inclusive de pesquisa, mas aquele que salta à mente é o significado da especulação imobiliária, da especulação financeira, na qual uma operação visa o lucro ou o benefício deste operador, não é? Que explora, logra, engana, toma proveito da fraqueza alheia, segundo o dicionário. Então, isso é o que está por trás dessa famosa palavra usada na literatura védica, ou seja, a ideia de me aproveitar da inconsciência, da ignorância alheia, para veicular uma ideia de espiritualidade que me dê vantagem. É contra isso que o Ciência Milenar Indiana faz suas aulas. Nós estamos aqui, doa a quem doer, inclusive muitas vezes a mim mesmo, não é? Para corrigir, para cortar, para tentar limitar, não é? Este jogo de interesse que gera o famoso fanatismo espiritual. Não é? Muito bem. Os Vedas usam a palavra com esse sentido, como uma conjectura que descarta uma ciência espiritual. Os grandes mestres definem a sinceridade como condição primordial do conhecimento acerca do absoluto. Então, segundo Bhaktivedanta Bharati Maharaj, nós só alcançamos uma sinceridade, e a sinceridade é aquilo que conduz à verdadeira busca espiritual, quando nós não estamos mais calculando o nosso benefício. Recentemente, aliás, esta semana, uma das alunas do Ciência Milenar disse: em tal lugar eles são muito mais permissivos, falando sobre espiritualidade, do que no Ciência Milenar Indiana. Eles deixam que aconteçam várias coisas, cada um tem a sua opinião. Talvez se no Ciência Milenar Indiana não houvesse tanta correção, não é? Tanta explicação daquilo que não é perfeito, mais pessoas viriam escutar as aulas. Sim, é verdade, sem dúvida alguma. Porém, de que valeria tanto esforço para manter as pessoas num âmbito infantil em relação à busca? Não é? Se nós não podemos dizer que é errado dizer que o fogo é frio, porque as pessoas vão se sentir atacadas por terem acreditado que o fogo fosse gelado durante muitos anos. Não é? Que favor o Ciência Milenar Indiana estaria fazendo à sociedade e a si mesmo ao existir? Não é? Então, a especulação é contrária à pureza científica do que consideramos uma literatura espiritual fidedigna. A literatura espiritual não pode conter metáforas absurdas de puro teor dramático e nem mesmo seguir o desejo, as aspirações, a poética individual de cada um. Se você, por exemplo, disser: eu não gosto da palavra Deus, eu prefiro a palavra universo. Eu não gosto da palavra consciência, eu prefiro a palavra iluminação. Não é? Se você descarta as palavras do dicionário, picota a enciclopédia a seu próprio prazer, como é que nós podemos fotografar e explicar a realidade sem as palavras de uma linguagem que é necessária para que nós possamos alcançar o conhecimento? Então, nós não estamos aqui para escolher palavras, mas sim para entender o seu significado original. Um exemplo famoso, não é, de palavras que são muito sonoras e prazerosas ao ouvido,
mas que contém uma certa imprecisão. Não é? Shakespeare diz, através dos lábios do personagem Macbeth, que a vida é uma sombra que passa, um ato de vaidade, o ato de um ator que se exibe em cena, uma historinha contada por um idiota cheia de som e de fúria, mas que não significa nada. E as pessoas levantam e aplaudem o monólogo de pé. Soa tão bonito. Mas o que ele está dizendo? A sua vida não tem nenhum significado? Ela não significa nada? Qual de vocês cuja vida não significa nada? Levante a mão, por favor. Quem de vocês tem a impressão que a vida é uma sombra? Uma história contada por um idiota? A sua vida é a história contada por um idiota? Então, este é um dos poetas máximos da história do Ocidente, considerado parte do assim chamado cânone ocidental. Nós vamos ver isso em breve. Não é? Por exemplo, isso aqui poderia soar muito interessante, inteligente, surpreendente. A linguagem é um vírus, disse William Burroughs, não é? Um escritor que assassinou sua esposa num impulso, segundo ele, sem motivos, sobre o efeito de fortes alucinógenos. Não é? Language is a virus. Se tornou inclusive o refrão de uma canção semi-pop dos anos 80. Mas o que isso significa? Como a linguagem é um vírus? O que é um vírus? Um vírus é um agente infeccioso, transmissor de doenças, por vezes letais, que se associam e parasitam a vida de uma célula sadia e viva, né? Infectando e dominando os organismos por eles infectados. Isso é a capacidade de falar? A língua, aquilo que explica para uma criança quem é a mãe, o que é a comida, o que é o amor, quem são os familiares, o que é o sol, o que é o jardim, o que é o brinquedo, o que é a alegria. Este sistema de símbolos que o homem pronuncia, educando seus filhos, sendo educado por seus pais, transmitindo a poesia da vida, da existência, pode ser comparado a um agente infeccioso que busca a morte do seu corpo físico. Esse é um exemplo de uma frase de um poeta, em Thanos, na modalidade da ignorância, que inverte os significados da realidade. Pois a linguagem é aquilo que nos cura da morte, pois ela nos dá acesso ao absoluto, ela nos dá acesso ao conhecimento. Nós podemos falar e entender, tentar entender o infinito através das palavras. Este é o significado da linguagem. Mas você não entendeu, ele estava querendo ser provocativo. Nós não estamos julgando as frases do ponto de vista artístico. Platão pensava em banir os artistas da cidade, pois ele era um filósofo, ele não queria que ninguém atrapalhasse o significado das palavras e das frases, pois ele é aquilo que nos salva da ignorância, aquilo que muda a nossa vida. Então, aqui está, nós falamos do cânone ocidental. Este senhor, Harold Bloom, identificou o Velho Testamento, Dante Alighieri e Shakespeare, como sendo o cânone ocidental. O que é o cânone? É um termo que deriva do grego kanon, que era uma espécie de pedaço de madeira que eles utilizavam para fazer uma medida, como uma régua. Não é? Então, estes autores seriam a régua, o preceito, a norma do pensamento e da literatura no Ocidente. Não é? E todos eles, de certa maneira, estão, na verdade, traçando uma parábola que sai do âmbito espiritual, não é? Vai para um âmbito que miscigena, que mistura, o espiritual e o divino, a Divina Comédia do Dante, não é? E que vai parar
nas tragédias e nas comédias de Shakespeare, onde nós temos em Hamlet o personagem principal. Então nós estamos vendo aqui um processo que vai de uma espiritualidade posterior aos Vedas, não é? A Bíblia foi compilada muito depois das escrituras originais da Antiga Índia, que é a primeira filosofia completa e perfeita do mundo até hoje. Vocês já sabem, já me ouviram dizendo que ela contém todas as ciências, yoga, meditação, tudo aquilo de que se fala hoje em dia, tanto no campo da ciência, das artes e da espiritualidade, está presente nesta literatura. Não é? Então, o Velho Testamento e a Bíblia foram escritos muito depois, influenciados, inclusive na Babilônia. Nós vamos ter uma aula sobre a história das religiões, para que isso fique mais claro. Não é? Então, eles foram influenciados por um povo nitidamente anti-védico, anti-indiano. E em Dante Alighieri nós vamos entender uma mudança daqui para cá, e daqui nós chegamos em Shakespeare, onde nós dizíamos que Hamlet, representando o personagem principal dessa literatura, não é? Traz ao mundo, de certa forma, pela primeira vez, um príncipe, não é? Intelectual, ateu, e que mesmo sendo herdeiro do trono da Dinamarca, se comporta ignaro das necessidades do seu povo, concentrado em cumprir um plano de vingança pessoal. Então, sim, as frases são muito bem escritas. Mas o que é que está sendo transmitido pode ser pensado. Vamos analisar. Durante 200 anos, a história, a obra de Shakespeare, não é? Foi considerada vulgar e de mau gosto. Na verdade, Shakespeare, na época em que ele produzia suas peças, ele e os outros dramaturgos ingleses do período elisabetano, não é? Eram considerados de extremo mau gosto, como poetas que, vamos supor, pessoas que colocavam em cena o conteúdo de um jornal, que aqui no Brasil não sei ainda se existe, Notícias Populares, descreve ações aberrantes socialmente. Era por isso que o teatro ficava numa periferia e era frequentado por bêbados e pessoas, nada contra o comportamento de ninguém. Porém, digamos que uma fauna bastante peculiar e marginal ao comportamento, não estou dizendo marginal, digamos, a parte econômica da sociedade, mas marginal à ética social da época, frequentava esses teatros, não é? Foi, na verdade, o Dr. Johnson, Samuel Johnson, que escreveu, quase 200 anos depois, não é? Uma crítica que aos poucos se tornou famosa, na qual ele dizia, sim, é verdade que há partes defeituosas na obra do dramaturgo, mas existem passagens excelentes. Ouçam quão poética é esta linguagem. Eu deveria ter colocado aqui, eu gostaria que vocês assistissem a aula sobre Kali Yuga, a Era de Ferro, ela está em nossa página do Facebook, ela vai explicar melhor. Segundo a literatura original, nós partimos de uma idade de ouro, estamos caindo dentro da eternidade, e perdendo o foco do conhecimento. Apesar de que a tecnologia melhora, a nossa ética, o nosso desempenho emocional tem, pelo menos socialmente, obviamente há muitas exceções individuais, demonstrado uma certa queda brusca. Não é? Então, nós estamos, na verdade, vendo que a literatura vai decaindo em seus temas, se não em sua forma. Na verdade, que a forma da literatura de Shakespeare é bastante impressionante. Ela decai nos seus temas. Vamos analisar, por exemplo, a trama destas obras. Hannibal. Eu queria mudar a imagem. Então, nós vamos, por exemplo, a gente já falou agora do Hamlet, não é? Podemos pensar no Macbeth, que nós já citamos também. Ele trai o rei, que era o seu parente sanguíneo, assassina o rei para subir ao trono, sendo que o rei já não havia cometido nada de errado, não foi
um crime em nome da justiça, mas sim em nome da sua cobiça pessoal, apoiado pela sua própria esposa. Não é? Impressionante a obra Rei Lear, famosíssima obra Rei Lear, na qual o pai pergunta às suas filhas qual delas é aquela que mais o ama, e elas prometem e juram por ele um amor infinito e imutável. A partir do momento que Lear passa no nome de suas filhas os reinos e as coroas sobre as quais ele tinha poder, elas expulsam o velho de casa, transformando o pai num mendigo de rua, que gradualmente enlouquece e morre à deriva do seu próprio destino. Não é? Então, Hamlet é, como nós já dissemos, o primeiro intelectual herdeiro de um trono a se declarar ateu e agir por mera vingança pessoal, desinteressado do destino da nação. Não interessa para ele o que vai acontecer com a população da Dinamarca quando ele matar o tio e assassinar a mãe. O que ele quer é se vingar, pois ele está se sentindo ferido. É este comportamento, nem tanto o ateísmo de Hamlet, que é surpreendente, mas sim a maneira com a qual ele deixa de lado o papel social de guiar uma população gigantesca que depende das suas escolhas para a sobrevivência e para o bem-estar da sua economia. Para não falarmos do casal mais famoso da cena teatral mundial, dois adolescentes que cometem suicídio. Eu estudei literatura comparada, eu me formei em literatura comparada em Roma, e eu não conheço, bizarro, na história da literatura, um outro casal de suicidas tão aplaudido quanto este. Que tipo de influência isso causa na mente do público? Nós vemos um casal de suicidas aplaudidos de pé no final de uma representação. E as pessoas hoje se perguntam, mas como é que existem brinquedos online que incitam os jovens a se suicidar? Mas eles assistem isso desde a infância. Há bonequinhos e gibizinhos que interpretam o papel de Romeu e Julieta, que nos são dados aos 5, 6 anos de idade. A famosa frase, adeus mundo cruel, é repetida inúmeras vezes em desenhos infantis. Então, é esse aspecto da literatura que nós estamos avaliando aqui como não em linha, como a filosofia construtiva, como um exemplo. Já disseram muitas vezes na aula também na Labirintos Temáticos, nós falamos sobre isso. A vida imita a arte. Existe um modelo proposto pela intelectualidade que é a classe que deve estar, segundo os Vedas, acima das oligarquias dominantes, explicando aos governantes como eles devem governar o mundo. Hoje não acontece mais isso. Para impedir que esses temas se difundam como um câncer poético. Existe algo como câncer poético? Shakespeare é o rei dos ossímoros, aquele que colocava palavras com significados contrários se relacionando uma com as outras, e conjugava o amor mais profundo ao ato de crueldade mais extremo, aquele de acabar com a própria vida. O tema das comédias não fica para trás. Na Megera Domada, um falastrão violento comete um golpe do baú premeditado e assim por diante. Vamos ver o caso de Dante Alighieri. Dante Alighieri, como é histórico, eu estou falando para vocês de algo que eu aprendi na universidade, se apaixona por uma menina de 9 anos de idade, que acaba sendo entregada como esposa para outra pessoa, para outro conterrâneo seu, e que por isso ele acaba decidindo, depois que ela morre, de transformar, ele decide transformar Beatriz num emblema mundial da pureza espiritual. Ele vai encontrar com esta menina que ele amava como uma mulher desde os 9 anos de idade, passeando pelas landas do além.
em sua fantasia poética. E há mais do que isso. Dante Alighieri desmaia de compaixão no inferno diante dos luxuriosos. É uma cena considerada a cena de teor poético mais elevado da Divina Comédia. Eu vou ler para vocês como soa bem esta passagem. Nós lemos também aqui uma parte do Shakespeare e outra do William Burroughs, Languages of Virus. Então, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre, aqui esta é a declaração deste casal de luxuriosos que estão girando no céu numa ventania, num vórtice de ventania, no girão, girone, como é em português? No círculo infernal da luxúria, que Dante visita ao lado de Virgílio. Então eles estão dizendo, eles estão contando que estavam lendo um livro, ela e ele, e que por conta da leitura, quando os personagens do livro se apaixonam e se beijam, por estarem lado a lado, eles acabaram se deixando influenciar. A tradução em português diz que o livro serviu como Cupido. Galeotto fu um livro que nos cresce. O Cupido, o livro foi como um Cupido, e assim também o seu escritor. O mensageiro desse amor teria sido o próprio livro. Porém, eles eram irmãos. Ela era esposa de um homem e ele era o irmão do seu esposo. A literatura védica diz que quando nós nos casamos com alguém, a sua família se torna a nossa família na mesma medida. Então, o homem que beija a sua cunhada, beijaria sua irmã. Hoje em dia, há pessoas que poderiam contestar que mal há. Não vamos comentar agora, não é mais digamos, mais esse delírio da Era de Ferro. Vamos nos concentrar nesse fato. Por que é inapropriado um homem se apaixonar pela própria cunhada? Basta se colocar no lugar do esposo, que cresceu com aquele irmão mais novo, ensinando a ele como brincar com a bola, como subir na árvore, cuidando dele quando caía no chão, pedindo desculpas quando errava. Ver que aquele seu irmão mais novo era capaz de corromper sua própria esposa, a mulher que ele amava, com quem ele decidiu se casar. Hoje em dia não há mais peso para a decisão de um casamento, porém o amor é sagrado. O sentido não é, será que eu não posso me separar? Não, o sentido é, o amor é sagrado, deve ser protegido. E não vivido dessa maneira tão irresponsável. O marido oficial dessa mulher que estava aos beijos com seu irmão entra em cena e, tomado pela ira, assassina seu irmão e sua esposa. Isso foi notícia de jornal na época. Não havia jornal ainda em 1300, mas foi notícia social na época, pois eles eram membros da corte do norte da Itália. Então, Dante os coloca dentro do inferno. Porém, mentre che l'uno spirito disse questo, l'altro piangeasi che di pietade, io venni in me così come io morisse, e cadi come corpo morto cade. Famosíssima cena. Então Dante Alighieri diz, enquanto um espírito disse isso, o outro chorava sem parar, e assim, preenchido de compaixão e piedade, eu me senti fraco, e assim como se eu morresse, caí no chão como um corpo morto cai. Então Dante Alighieri se permite desmaiar de compaixão diante de uma cena de luxúria no inferno, corrigindo uma lei inapropriada, que não tem dó daqueles que se apaixonam. Esse é um momento de grande revolução poética dentro da literatura ocidental. Dante surge num momento em que
a ideia de amor cortês, né, permitia que um poeta se apaixonasse por uma mulher casada. Nós aprendemos isso no ginásio, no colegial, não é? O poeta se apaixona, o amor cortês, pela mulher casada, escreve versos à distância. Isso se torna permitido em nome da arte, em nome da poesia. Mas isso introduz o conceito que nos traz a Sex and the City. Não é? Há uma vida que, há os amores líquidos, há uma vida que não tem um peso afetivo, que não tem peso afetivo algum. Entende? E esse é considerado, o cânone ocidental, um dos livros mais poéticos e divinos, a Divina Comédia, da história da humanidade. Então, muito curioso esse detalhe, né? Ele diz: um livro nos ensinou, né? Galeotto fu libro equilos Christi. O livro serviu de cupido, o seu autor também. Dizem os dois luxuriosos virando no inferno. Ou seja, a literatura está veiculando um novo modelo. Curiosamente, quando Dante chega no final da sua visão sobre Deus, ele vai enxergar um paraíso. Dentro do paraíso, ele vai enxergar no centro do infinito um livro. A pergunta é o livro que os dois estavam lendo, que é nomeado no inferno? Ponto de interrogação. Vamos interrogar sobre isso. O Purgatório, né? O segundo livro, a Divina Comédia, que inicialmente só se chamava Comédia, ela só se chamou Divina 2 séculos depois, aproximadamente, com Boccaccio, Giovanni Boccaccio, que apelida a comédia do Dante de Divina, pois Dante não ousaria, em 1300 era muito, chamar aquela história que acontecia no inferno, da mesma maneira que o Shakespeare tinha colocado coisas fortes demais para a época elisabetana, ele simplesmente chamou aquilo de comédia, ou seja, de peça de teatro. Né? Já Boccaccio, um tempo depois, aponta e diz: não, ela é divina comédia. Né? Então ele eleva o título da obra do seu autor preferido. Muito bem. No Purgatório, Dante faz um outro passeio, bastante curioso, mas o que é mais impressionante é o efeito do Purgatório na consciência dos leitores. Esse conceito não existia. Ele foi, digamos, obra, especulação, diríamos nós, não é? De um monge da Emília-Romagna, que é uma região da Itália, não é? E era pouco conhecido na época de Dante. O Dante ouviu falar do Purgatório, se inteirou do assunto e resolveu escrever um gigantesco livro sobre isso. Não é? Quando o livro de Dante se torna o primeiro best-seller da civilização de pré-renascimento, Dante é, na verdade, o primeiro autor do Renascimento. Ele é quem faz, digamos assim, detona a bomba de criatividade que da Itália vai se espalhar por toda a Europa e contaminar o mundo. Muito bem. Quando este livro se torna best-seller, ou seja, ele é copiado, e todas as pessoas da Europa que falavam latim, a nobreza de todos os países ainda falavam latim, conseguia ler o livro de Dante, que foi escrito em Fiorentina, no dialeto da Toscana, que é uma região da Itália, não é? E se apaixonou por essas histórias. Não é? Então, com a difusão incrível, existem quadros, por exemplo, do norte da Europa, em que princesas e senhoras da sociedade retratadas nas pinturas estão com a Divina Comédia na mão. É assim que a Igreja consegue veicular para todos a ideia do purgatório e vender as famosas indulgências. Então, de certa maneira, o cânone ocidental, Dante Alighieri, é o menino propaganda do purgatório do ponto de vista filosófico, do ponto de vista prático. É por conta deste livro que as pessoas começaram a comprar pedaços do cinto de não sei qual santo, não é? Lascas da cruz, não é? Gotas da lágrima de não sei quem, e a Igreja conseguiu construir as catedrais que são tão aplaudidas hoje em dia. Essa é a história da literatura. Lascas da cruz.
ocidental. Então, quando Dante chega no final da sua viagem, não é? E vê o infinito não passa de um livro. O livro que Paulo e Francesca estavam lendo, ou a Divina Comédia que está na mão do leitor, que quando lê esta frase, fecha o exemplar e finalmente olha, não é, para a obra de Dante Alighieri, o escritor do infinito. Não é? Na verdade, é uma metonímia, é uma figura, uma espécie de jogo alegórico fantástico que ele cria. Né? Você está com o livro na mão desde o começo, e quando você fecha o livro, você está com aquilo que, na verdade, habita o centro da realidade espiritual, o próprio livro do autor. Não é? Então, quão grande era o ideal que Dante tinha de si mesmo? Ponto de interrogação. Não vamos responder agora. Então, nós já dissemos que no nível tamásico, no nível da ignorância, tudo que se compreende é o contrário do que se deveria entender ou concluir. E que a vida é cheia de significado, a linguagem é divina, e o sol nunca é escuro. Por exemplo, por que eu estou falando disso? Porque há um quadro do Picasso, que também se tornou famoso, no qual o pintor espanhol pinta um sol negro. E a explicação que ele deu à crítica está tão forte o calor na Espanha, que a única maneira de representar o sol era pintá-lo de preto na tela, para dar essa impressão do furor do calor do sol. Essa é a explicação criativa, artística, que pode ser ou não apreciada, mas do ponto de vista filosófico, o sol é aquilo que irradia, não é? O calor, a visão, a beleza, a energia, a alimentação de todos os seres que estão vivos, não é? Porque ele existe que nós estamos aqui. Não é? Ele nunca é algo obscuro. Então, olá, temos aqui uma visita bastante simpática, não sei se vocês em casa estão enxergando, um pequeno gatinho que veio aqui confirmar que o sol é muito querido a ele também. Muito bem. O oxímoro cria uma inversão de valores. O oxímoro é uma figura literária que nasce, digamos assim, que toma corpo no Shakespeare, não é? E que acaba penetrando o nosso dia a dia. Hoje em dia as pessoas dizem: eu tenho uma relação de amor e ódio com minha irmã. É a mesma coisa que você disser: eu faço minha comida bem quente e bem fria. Eu gosto dos pratos bem quentes e bem frios. Esse é o oxímoro. É algo impossível do ponto de vista estrutural, que causa um efeito literário. Eu não estou dizendo que nós não podemos usar efeitos literários quando escrevemos. Não me entendam mal, eu estou aqui fazendo uma campanha contra o lado criativo da literatura. Eu estou tentando radiografar o efeito destas palavras no nosso coração, na nossa mente. As pessoas hoje em dia são lindas de morrer, uma sábia ignorância. Como é possível, né, que a ignorância seja sábia ou vice-versa? Não é? O doce veneno, não é? Geralmente o veneno, por ser mortal, não poderia ser definido desta maneira. Não é? Isso está dentro da nossa ideia e vai chegar num ponto que nós já comentamos na aula Reconstruindo a Nova Era, né, nessa miscigenação entre o bem e o mal. As pessoas dizem: não existe mais o bem, não existe o bem, não existe o mal. Né? Na verdade, sim, eles existem. Nós estamos aqui para aprender a distingui-los, também através da nossa linguagem. O nível da paixão, segundo os Vedas, expressa dúvidas. Um autor, uma pessoa, no nível da paixão, é aquele que diz: eu não sei o significado das coisas. Eu poderia nomear vários poetas brasileiros que brincam com isso. Não é? Um específico que me vem em mente, não é? Que propõe: o passarinho é isso, ele é uma borboleta, eu não sei o que é a natureza, eu não vou citar seu nome agora, mas ele é bastante, o seu efeito é bastante eficaz, não é? Mas a questão é que estas coisas inexatas vão, de certa maneira, demolindo, não é, o conceito filosófico e a relação com a natureza. Elas podem existir em paralelo, não é, a um conhecimento filosófico, científico e rigoroso, né, que determina que o sol é fonte de vida, não é, e que o pássaro não é uma borboleta, por exemplo. O Gita também sofre, né? O Bhagavad Gita sofre
por conta da interpretação de seus tradutores no Ocidente. Então, nós estamos falando da literatura védica. O Bhagavad Gita é um dos livros mais importantes desta literatura transcendental. Nós, do Ciência Milenar Indiana, fazemos um curso sobre o Gita. Cadê o outro? Fazemos um curso sobre o Bhagavad Gita, gratuito. Nós vamos começar uma turma em breve. Este, por exemplo, é o Tesouro Oculto do Doce Absoluto, que eu aconselho a vocês como primeiro impacto com a literatura védica. Quem gostaria de ler algo sobre os Vedas poderia começar com o Tesouro Oculto do Doce Absoluto, que nós temos à disposição do público pelo Facebook. Quem quiser, quem se interessar, pode conversar conosco ou aqui no nosso espaço do Ciência Milenar Indiana, na rua Mário Amaral 278, aqui ao lado do metrô Brigadeiro. Muito bem. As traduções do Bhagavad Gita são, na verdade, a maioria delas relativas a tradutores que especularam sobre o significado dos mantras originais. Eu já fui um tradutor e sei muito bem que há pessoas que nem pegam o original, pegam um livro em inglês, traduzem do inglês, então vai se tornando aquela história, como chama? Aquele conto, que você passa a palavra, não sei como Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto, disse aqui uma querida amiga que está nos assistindo ao vivo. Então, isso é fácil de entender. As pessoas vão especulando os significados do Bhagavad Gita, se afastando do significado original. Então, as duas traduções que mantêm os significados originais do Gita são o Tesouro Oculto do Doce Absoluto, que eu indico para começar a leitura. Caso vocês se interessem em comprá-los conosco, vocês nos fazem um favor, pois nós somos um grupo de estudo autofinanciado que tenta existir sem fins lucrativos para a divulgação desse conhecimento original. Não é? Então, todos estão convidados a participar conosco em breve do curso que vai recomeçar. Eu diria que, para aqueles que realmente têm interesse em estudar os Vedas, que os vídeos que estão no canal do Facebook Ciência Milenar Indiana ou que estão no YouTube, com o canal do mesmo nome, sejam assistidos antes, para que hajam menos dúvidas no decorrer do estudo da literatura original. Não é? Muito bem. A literatura, sem dúvida alguma, é a rainha das artes. Não é? Eu já havia tentado identificar isso nesta minha tese, na época em que estudei literatura comparada. Não é? Nós usamos, por exemplo, os termos literários, a frase musical, não é? O tema de um pintor, não é? Tudo que é ligado à literatura é aquilo que organiza a análise crítica e artística de todas as outras artes. Não é? E isso, na verdade, tem um significado bastante profundo. Os Vedas dizem que o som é a origem da matéria. Não é? Vamos ler este verso do Srimad Bhagavatam, o Purana da devoção a Deus, explicando a origem sonora de todos os fenômenos. Os eruditos que possuem conhecimento sobre a verdade definem o som como que transmite a ideia de um objeto, indicando a presença de uma fonte e a forma que tal fonte possui no éter. Então, vocês podem aqui ver como é precisa a poesia dos versos védicos. Não é? Como ela contempla ao mesmo tempo espiritualidade, ciência, precisão e beleza. Não é que nós estamos dizendo ao mundo, não é que devemos simplesmente retirar a beleza de uma frase literária. Não é? E essa é simplesmente uma tradução em português do sânscrito original. Não é? Então, vejam que curioso, o som é o que transmite a ideia de um objeto, indicando a presença de uma fonte e a forma que tal fonte possui no éter, a forma que o objeto manifesta também dentro da realidade material. Aqui nós vamos fazer uma pequena passagem dentro daquilo que é a ciência segundo a literatura médica. Não é? Por que nós dizemos que o som
é aquilo que manifesta tudo que existe. Não é? Por que na literatura védica dizem que o Om é tudo é o Om, uma frase famosa da literatura indiana? Porque a matéria é composta de vibrações eletromagnéticas, não é? Que em sua menor expressão foram identificadas por este acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, não é? Como o bóson de Higgs. Na verdade, um físico está sendo homenageado por este cientista, pelo Higgs, não é? Um físico indiano chamado Bose. Não é? Então, o Om do Bose, o bóson, foi encontrado. Ele é a partícula de Deus, segundo a ciência. Não é? Isso está descrito nos Vedas, que explicam que uma vibração sonora, não é a explosão da matéria, mas é a vibração sonora de um som transcendental, não é? Que vai gerar as ondas eletromagnéticas que, ao se encontrar, formam as subpartículas atômicas, não é? Manifestando a realidade de dentro para fora, assim como é descrita na teoria das cordas. Não é? Então, as partículas subatômicas são vibração eletromagnética, que nós poderíamos traduzir como som. Vibração, o que é o som? Uma frequência, uma vibração no espaço. Então, segundo a teoria das cordas, tudo que existe vem de uma vibração sonora, que realiza o universo como uma partitura de uma sinfonia, de um violino que toca, dizem os cientistas, mas a literatura original corrige, não é um violino, é uma flauta. É um instrumento de sopro, não é? Que está, segundo a literatura védica, não é? No centro da emanação da música do absoluto. Não é? O infinito manifesta uma bênção sonora, uma frequência musical espiritual, cuja sombra projeta as vibrações eletromagnéticas da matéria. Esta é a origem da transcendência. E nós vimos ali, naquele mantra, que esta vibração determina a existência de uma fonte. O que é que determina a vida no seu coração? O batimento cardíaco. Não é? Se os átomos, se as partículas subatômicas existem por conta de uma vibração sonora, o que é que essa vibração prova? Senão a existência do absoluto e do infinito. De uma vida que está do outro lado da realidade material. Então, este som que se propaga em ondas dá origem a uma geometria que está na base das artes. Também como a pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura. Não é? Então nós temos que entender algo muito importante. Não é? A inteligência, a mente, poderia ser descrita como a declinação de um som original. A famosa frase de um pensador ocidental, penso, logo existo. O que isso significa? Eu emito sons mentais e assim eu comprovo que eu estou vivendo. Como eu sou fonte destes pensamentos, eu posso determinar que eu estou existindo. Não é? Então, a mente poderia ser descrita como uma declinação de um som original, ou seja, um desdobramento desta vibração. Um texto literário poderia também ser descrito como uma partitura musical para o piano da inteligência. Quando você lê algo, aqueles significados tocam dentro de você, né? Uma música que te aproxima do conhecimento, que te aproxima da paixão ou que te aproxima da ignorância, dependendo do que você está lendo. Então nós somos capazes de ler as sílabas impressas no papel ou numa tela, e essas sílabas vão ecoar na nossa mente ou no próprio ar, se são pronunciadas. Não é? Quando nós estamos falando sobre algo, a literatura védica diz que quando os grandes sábios pronunciam suas aulas sobre o absoluto, não é? Sobre Shri Krishna, não é? Eles estão ecoando o som desta flauta transcendental, não é? Que a forma espiritual do infinito, não é? Emana de seus lábios de lótus, da sua perfeição
espiritual eterno. A música organiza os sons em sua forma natural, e a literatura manipula esses sons depois da ação de um artifício, não é? Nós estamos esculpindo as palavras, esculpindo sons quando pronunciamos palavras, não é? Através das possíveis combinações dos fonemas da língua humana. E o sânscrito, o idioma da primeira filosofia do mundo, é a única língua que contém todos os diferentes tipos de fonemas possíveis para o aparelho fonatório. Então essa também é uma sucessiva comprovação de que essa literatura está na origem da civilização humana, na origem da nossa percepção. Além de possuir uma sílaba para definir as vibrações eletromagnéticas que formam os átomos e as moléculas Om, não é? Os Vedas dizem que este Om é a base da matéria. Na verdade, ele é uma sombra material, a sombra material de uma vibração pura. Para aqueles que já estudam a literatura védica, não é? Define duas potências, a potência de união com o absoluto, chamada de Yoga Maya, e a potência de separação com o absoluto, Mahamaya, a grande ilusão material, não é? Como uma, Yoga Maya sendo a origem, e Mahamaya, a outra, a sombra da potência de união com o absoluto. Então nós estamos presos dentro de uma bolha, não é? No reverso da realidade eterna, na qual a miragem da realidade material nos prende em relação a uma matéria perecível. Não é? Mas isso nós já explicamos em outras aulas e voltaremos a analisar no futuro. Nós estamos entendendo algo muito importante. Ouvindo, esta semana passada eu estive na Colômbia, ouvindo um grande Vaishnava, um grande filósofo, mestre da tradição indiana, original, falando sobre a manifestação da linguagem. E ele disse algo bastante impressionante. Ele disse, na matéria, Bhaktivichara Vishnu Maharaj disse, na matéria, o conceito acontece primeiro e depois acontece o som. Eu preciso dizer, abra a porta. Abra a porta. E eu digo na sequência. Na espiritualidade, primeiro vem o som e depois o conceito. E como isso é possível? Nós vamos tentar entender agora. Segundo os Vedas, dentro do universo material, o conceito e o significado se manifesta primeiro na mente dos seres vivos e a seguir o som acontece. Ou seja, primeiro nós pensamos em algo, numa frase, num conceito, e depois manifestamos verbalmente este som. No mundo espiritual é o contrário. Primeiro se manifesta o som e depois o significado. O som espiritual, Shabda Brahman, é a fonte do significado eterno de todos os conceitos. Assim somos informados que funciona a realidade absoluta. O som não é mais algo relativo, algo que indica um fenômeno, como na matéria. Mas ele é não diferente da manifestação absoluta. É claro, isso é um conceito filosófico que requer um pouco mais de explicação e eu peço que vocês tenham a paciência de seguir o que eu estou dizendo agora. Então, a origem do conhecimento védico, a origem dos mantras sagrados da literatura indiana é um fenômeno eterno, segundo os Vedas. Como nós podemos compreender isso? Onde está? Vem aqui. Para quem tem dificuldade com alguns conceitos, tais como a palavra alma ou Deus, nós lembramos que os filósofos aconselham a não termos medo das palavras. O Carl Sagan, um cientista bastante cético e ateu, acabou confessando a seguinte frase: se com o conceito de Deus estamos falando das leis universais, então claramente existe um Deus. Nós entendemos isso. As leis do universo estão determinando o peso deste objeto, a velocidade com a qual ele cai no chão, não é? A órbita dos planetas, etc. Isso já é comprovado.
Não é? O Sagan está dizendo, porém, que estas leis podem ser entendidas como Deus. O que a literatura védica diz é que não é a fórmula matemática que é Deus, mas a inteligência que produz esta fórmula matemática. A fórmula matemática não pode existir por si só, sem ser produzida, assim como o som transcendental possui uma fonte. Esta mesma inteligência suprema que gere, que mantém de pé as leis, os números, as equações perfeitas do cosmos. Se nós tirássemos um único número das equações que regem o universo material, a vida não seria possível. Então, elas são perfeitas, inalteráveis, e bem estabelecidas para que a existência aconteça. Não é? Se nós alterássemos um único número dessas equações, nós não estaríamos acontecendo. Não é? Então, os materialistas acreditam que isso seja o fruto de um acaso, mas se fosse o contrário, se os materialistas estivessem errados e a consciência tivesse vindo primeiro antes da matéria, nós somos obrigados, na verdade, por esta linha de literaturas que estão negando a capacidade do consciente, da consciência pura, através dessas experimentações originais, pós-romantismo, na qual a criatividade entra em cena. Estamos alterando o significado real da existência. Então, por que não imaginarmos que a consciência dá origem à pedra e não a pedra que dá origem aos seus pensamentos? Segundo o materialismo, você é um desdobramento da pedra, da areia, dos detritos químicos do oceano, que está sentado numa cadeira e está pensando o que você está pensando. Esse é o ponto de vista materialista. Dos minerais vem a ameba, sua bisavó, e da ameba você chegou até esta cadeira, e você está entendendo o que eu estou dizendo, vocês todos. Eu sou uma ameba que fala, ou melhor, uma pedra, que passa as manhãs de sábado criando PowerPoints para a projeção do público. Então, é preciso entender isto, que este conhecimento vem de uma inteligência que não é simplesmente a lei que rege a física, mas a capacidade que o universo tem de formular estas leis, a capacidade que o universo tem de formular a biologia, a fisiologia, a vida, a sociedade, as civilizações e a linguagem. A linguagem está fora do universo ou dentro dele? É o homem que produz a linguagem? Ou nós somos atravessados pelos conceitos eternos que emanam de uma inteligência superior a nós, como dizem os Vedas? Bela pergunta. Aqui nós temos, por exemplo, o departamento de eletricidade e engenharia virtual, não é virtual, de computação da Universidade Estadual da Louisiana, que atesta que a velocidade da luz está contida nos Puranas, nos livros originais da literatura védica, que foram colocados por escrito 5.000 anos atrás. Então, como é possível que isso aconteça? Como é possível que uma literatura contenha todas essas informações? Segundo os próprios manuscritos, Vyasadeva, considerado um avatar literário do Supremo, ou seja, uma manifestação na forma humana da inteligência absoluta, é quem coloca por escrito estes mantras que compõem o conhecimento eterno. É como se um grande matemático escrevesse todas as
contas necessárias para a compreensão da ciência. Este é Vyasadeva. Seu nascimento é comemorado no mundo inteiro. Não é? O Guru Purnima, a lua cheia do nascimento do mestre espiritual, coincide com o dia em que este personagem, essa personalidade famosa, histórica da antiga Índia, teve seu nascimento. Na verdade, hoje poderia também ser considerado um dia não diferente do Guru Purnima, pois é o nascimento de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ontem foi o aparecimento de Shri Krishna, mas nós vamos deixar, infelizmente, esses temas para uma aula nas quais nós trataremos assuntos mais profundos e mais elevados. Então, o nome Vyasa significa aquele que expande, aquele que divide. Ele organizou a tradição oral dos infinitos mantras do conhecimento original em livros separados. Estes mantras já existiam. Eles já eram pronunciados pela tradição dos gurus e mestres originais. Vyasadeva vai dividi-los e organizá-los em livros distintos. Bhaktivinoda Bharati Maharaj, o Gurudev, disse que um ser humano normal não seria capaz de fazer algo semelhante. Não é? Mas de onde vêm estes mantras? De onde vem a matemática? Há algum louco que diga, existem pessoas assim, que afirmam que a matemática é uma linguagem que pertence à mente humana, que ela não é real. Se fosse assim, nós não poderíamos estar dentro de uma casa com teto e 2 andares acima de nós nesse momento. Não é? Pois se fosse uma opinião, a matemática, como é que nós conseguiríamos construir objetos reais, como casas, palácios, prédios, aviões? Não é? O mundo responde à linguagem da matemática. Não é um fato, a linguagem da física, a linguagem da biologia. Não é? O remédio funciona quando aplicado no veio, quando ingerido oralmente. Não é? Nós temos provas de que a ciência não é um delírio. Tampouco é a literatura e a filosofia, que são a ciência do pensamento. A ciência da ética e da lógica. Nós não estamos tratando de opiniões pessoais. E é por isso que a ciência milenar indiana escolheu a literatura védica como fonte, como base dos seus estudos. Pois estamos falando de coisas científicas e comprováveis. Nós poderíamos decompor esta realidade em números, em linhas geométricas. Não é? Vamos imaginar a sala onde você está agora, feita somente de linhas sutis como num desenho, que flutuam ao seu redor. Os contornos do nosso rosto, da mesma maneira. Os números, o sistema binário do computador, não é? Pode decodificar qualquer imagem, qualquer som, em 1 e 0, como nós já sabemos. Nós poderíamos ver esta realidade do ponto de vista da química. Quais são os átomos que compõem os gases invisíveis que estão ao nosso redor? Quais são os átomos que compõem seus cílios, que compõem seus ossos, que compõem sua saliva, que compõem seu sangue, que compõem seus cabelos, que compõem suas mãos, seu rosto, o computador, o telefone, a roupa, a cadeira, a poltrona, o sofá, a janela. E nós podemos também, segundo a literatura védica, traduzir tudo isso em mantra, em estrutura verbal, em linguagem. Da mesma maneira que a inteligência universal compreende e manifesta a geometria que se expande nas ondas sonoras do Omkar, da sílaba transcendental, ela vai entendendo a matemática que deriva desta geometria e vai postulando a linguagem que corresponde a esta geometria e vai pronunciando na mente do Brahma, como nos é explicado na literatura védica, na mente universal, o texto de formação no tempo e no espaço desta parede.
nomeando cada uma das nossas células o que é o DNA, se não um código, e o que é um código, se não uma linguagem. Tudo está sendo pronunciado simultaneamente, enquanto pode ser calculado matematicamente. Estes mantras, estas energias verbais da inteligência suprema, estão arquitetando logicamente, inteligentemente a matéria. E esta é a fonte do conhecimento. Isso é confirmado. Isto é aquilo que está sendo captado pelos sábios originais da Antiga Índia, que foi captado pelos sábios originais da Antiga Índia, que foi traduzido para o sânscrito dos lábios de lótus, de perfeição, de flor. Isso quer dizer lábios de lótus, o lábio de flor, o lábio de perfeição, de pureza. Daqueles mesmos sábios. E transmitido de guru a discípulo para aqueles que tinham a sinceridade suficiente em seu coração para conseguirem entender e enxergar esta mensagem, esta verdade eterna. Deus é um ser civilizacional, Ele manifesta civilizações de células quando Ele manifesta no corpo. Civilizações de bactérias cobrem o nosso rosto, as nossas mãos, cobrem as eras do passado, se manifestarão nas eras do futuro. A vida, o pensamento, os sons de cada um destes seres estão contidos dentro do universo. Nós vimos na aula de astrologia que a nossa própria criatividade, a nossa genialidade, o nosso talento para matemática, ou para biologia, ou para massagens, ou para desenhos, isso é distribuído, não é? Por essas roldanas gigantescas de energia que se posicionam geometricamente no momento do nosso nascimento, na nossa carta, o nosso mapa astrológico vai determinar de que maneira nós recebemos as energias de tais mundos, de tais realidades que emanam eletromagnetismo para os seus chakras, para a sua inteligência e que nos predispõe a esta ou aquela experiência. Da mesma maneira, nós podemos acessar ao conhecimento védico. Ninguém vai inventar uma astrologia inexistente e fantasiosa. Nos manuscritos originais, nós vamos aprender sobre astrologia e sobre astronomia, sobre a ciência do movimento destas estrelas. Da mesma maneira, nestes manuscritos originais, nós vamos entender o que é o conhecimento. Pois ele vai encaixar perfeitamente na manifestação visível da realidade a que nós estamos expostos. Alguém poderia dizer, mas como é possível que o absoluto, posto que ele exista, manifeste uma literatura? Mas se ele é capaz de manifestar o sol, o oceano, um livro é assim tão complexo? Tão impossível? Sim, existem muitos livros. Nem todos dizem a verdade, como nós já entendemos. Mas esta literatura tem a capacidade de conter, não é, a velocidade da luz, a teoria da relatividade. Possui manuscritos originais sobre astronomia, sobre engenharia aérea, como já mostramos em outra aula e como mostraremos no futuro num fim de semana só sobre a ufologia, segundo os manuscritos originais, né? Como funcionam esses diferentes aviões de que as pessoas estão tão fascinadas hoje em dia. Muito bem, tudo isso, não é, vem da mesma inteligência. A mesma inteligência que postula as leis da física é a fonte da linguagem. Esse Deus que claramente existe, segundo o sábio,
Seiya não é uma equação, mas a fonte das equações, a fonte, não é, desses fenômenos fisiológicos, cerebrais, culturais dos seres humanos. Nós não estamos separados do universo. Não é? Isso é muito importante entender. Deus, nos Vedas, é descrito como um ser civilizacional. Então, como nós vimos na aula de astrologia, por mais rebelde e criativo que seja um artista, sua arte está contida no todo universal. Ela depende deste universo. A inteligência do homem, a fisiologia, a cultura, a arte, tudo isso está dentro da Brahmanda, do cosmos material. E é governado por uma personalidade, a personalidade deste universo, que a literatura védica chama de Brahma, um nível de consciência um pouco maior do que o nosso. E por que semi-divina? Porque superior ao universo existe o espírito, aquilo que não é material, a forma transcendental do infinito. Segundo a literatura védica, nós vamos entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Aquilo que não é material, a consciência pura, gera os fenômenos materiais, incluindo o cosmos inteiro. Então, Deus ciclicamente manifesta o universo com suas incontáveis civilizações, culturas e linguagens que vão declinar, que vão colocar em ato, não é? Que vão experimentar de maneira mais ou menos perfeita os significados da existência. Segundo a astrologia, deixa eu tentar explicar isso novamente, talvez seja necessário. Cada língua diferente do sânscrito vai operar como um cubo mágico, experimentar diferentes combinações sonoras que produzem diferentes significados que se afastam do significado original nesta queda dentro do tempo e do espaço. É por isso que o convite que nos é feito pelo conhecimento é um convite de humildade. Nós temos que alcançar os significados originais do sânscrito, desta literatura. E não é possível fazer isso desafiando este conhecimento. Nós temos que dizer que eu consiga, nós temos que orar e meditar para penetrar esta literatura que muitas vezes, ouvida pela primeira vez, parece quase incompreensível. Então, nós já explicamos isso, a criatividade se manifesta de acordo com a posição dos planetas de cada um de nós. Da mesma maneira pela qual nós não podemos esperar que um menino que se perde na floresta alcance a consciência mais elevada, nós não podemos seguir o guru interno antes de nos purificarmos. E não podemos alcançar a purificação antes de observar o mundo através dos olhos, do comportamento de alguém que alcançou a autorrealização, dizem os livros. Então, alguém que consegue olhar para a realidade e enxergar com perfeição seus significados é aquele que pode nos explicar como olhar para esta realidade. O que é a linguagem? O que é o espírito? O que é o pensamento? O que é a ilusão? O que é o som? O que é a poesia? O que é a ignorância? O que é a mistura dessas duas coisas que o Ocidente tanto produz, tanto aprecia? Tende ao infinito, sem dúvida alguma. Porém, segundo os próprios Vedas, segundo os próprios manuscritos, nós alcançamos a inteligência capaz de atingir o absoluto através da humildade e da sinceridade diante daqueles que possuem este conhecimento transcendental. Então não é impossível que a nossa inteligência se transforme durante o processo. Numa instrução, o mestre pode dizer faça assim, faça daquela outra maneira, não é? Mas a realização significa saber aplicar a instrução perfeita no momento perfeito. E não se tornar um autômata. As pessoas imaginam que
para um ser que tem alta consciência, fale muito devagar e não se mexa muito, não é? E não fique alterado, e não fique com fome, e não tenha pressa, não é? E não tenha emoções. Mas isso é alguém que sofreu lobotomia, e não um ser humano que alcançou a realização dos significados eternos da existência material. O discípulo sincero, então, vai alcançar a compreensão de todos os ensinamentos do Guru como alguém que coloca um óculos que decompõe a realidade em frases e palavras-chave. Sair da Matrix não é enxergar um monte de númerozinho verde, mas é enxergar os mantras védicos que estão literalmente compondo as paredes, os rostos, as frases que estão sendo ditas, os pensamentos que estão sendo permitidos. Cada um de nós, uma pessoa que ouve uma aula, a mesma aula, se 50 pessoas ouvem a mesma aula, são 50 interpretações daquele mesmo significado. Não é? Como é que isso ocorre? Isso ocorre dentro desta potência infinita, que está declinando de acordo com os méritos, com a sinceridade individual, um nível de compreensão que é fornecido em relação à ética aplicada, a como nós nos comportamos. Então é por isso que nós temos que confiar nos grandes sábios, não nos falsos. Nós já tivemos aulas sobre os falsos gurus, vocês podem encontrar essa aula na página, não sei se não me engano, do Facebook. Não é? Mas aqueles fidedignos, nós temos que ouvi-los para conseguir enxergar e no comportamento deles esta pureza, essa integridade, que vai nos ajudar a produzir a mesma coisa, para que a gente possa ter a capacidade de absorver esta literatura eterna, de maneira perfeita e pura. Esse é o convite da poesia de Srila Vyasadeva, dos grandes comentadores dos manuscritos originais da Antiga Índia. Então, a palavra decompõe, que foi usada aqui, é uma simplificação didática, pois a verdade é a realidade, e a realidade são uma gigantesca obra literária. Perdoem uma imprecisão nos slides. Pela 10ª vez, o PowerPoint traiu a minha boa vontade. Não sei explicar como é que isso acontece tantas vezes, mas decidi comprar um outro computador essa semana. Esperamos que o nível dos slides melhore no futuro. Muito bem. Tudo que existe é formulado matematicamente, nós já entendemos quimicamente e literariamente. Então, tudo é pronunciado por essa mente superior, que não é originalmente a nossa mente individual, como querem ensinar muitos erroneamente. Não é? A nossa mente individual é um reflexo dessa mente original. Nós não somos iguais, idênticos ao absoluto. Não é? Isso é tema de uma aula do futuro. Então, esta pronúncia é literal. A inteligência suprema, Deus, o infinito não é mudo, surdo e cego. Nós falamos, enxergamos e ouvimos porque nós estamos condividindo esta potência dos sentidos materiais. Muito bem. Então, isso vocês já fizeram. Imaginem, fechemos nossos olhos, não é? E vamos imaginar as moléculas ao nosso redor e as palavras, as frases, uma realidade, um nome para cada átomo. O átomo número 1, o átomo número 2, de oxigênio, de hidrogênio, né? Isso está tudo entendido por essa inteligência. A linguagem chega nesse nível. Os ocidentais, eles têm um grande problema com a ideia de linguagem. Eles acham que, por exemplo, a palavra não pode tocar no objeto. Quando eu digo cadeira, eu não posso tocar na cadeira. Não é? Isso causa uma linha de pensamento que paralisou a filosofia ocidental. Como que funciona isso? Se tudo que eu estou pronunciando não toca a realidade, o pensamento humano é uma fantasmagoria, um delírio. Né?
E foi isso que concluiu um filósofo chamado Derrida, que disse que a história é um delírio, que a matemática é um delírio, que a filosofia é um delírio, é o famoso desconstrutivismo. Agora não saiu, só porque eu estou na frente das câmeras. Geralmente em casa sai. Desconstrutivismo. Então, o desconstrutivismo do Derrida diz o seguinte, que nada é real dentro da nossa mente, que nós não estamos nos comunicando com ninguém e com nada. Isso paralisou a filosofia. A filosofia não sabe mais sair desta sala, ela já está divorciada da ciência há muitos séculos, coisa que nos Vedas não pode existir, porque os mesmos manuscritos nos explicam tanto a ciência quanto a espiritualidade, os aspectos filosóficos da realidade, não é? Então, essa cisão leva o ocidental a acreditar que talvez comprar sapatos seja a solução da vida, vamos comprar muitos, ou ir para Las Vegas, esperar que a morte nos pegue num cassino, não é? Pelo menos vai ser mais colorido, não é? A literatura original diz que a vida tem um significado e que esse significado é a grande oportunidade de decodificarmos o absoluto, de entendermos o significado do enigma da existência. Muito bem, então tudo isso que está existindo está sendo pronunciado, não é? Inclusive os livros dos autores. Eles são declinações possíveis dentro do infinito, mais ou menos dentro da ignorância, da paixão e da bondade, de acordo com o karma, com a capacidade de cada um de nós. Não é? Então, os Vedas são a enciclopédia escrita desse texto que aos olhos comuns permanece invisível. O texto que esta inteligência pronuncia é colocado dentro da realidade material como um bilhete, como a bula de um remédio. E a nossa humildade é nos ajoelharmos diante dessa gigantesca bula infinita e aprendermos palavra por palavra os seus significados. O que é um mestre com consciência de Krishna, com consciência do absoluto? É alguém que aprende a falar. Nós estamos aqui para aprender o significado das palavras e para aprender a usar estas palavras. Como é que o Harikatha, a aula sobre Hari, sobre o infinito, é o eco da flauta transcendental de Deus? Porque a pronúncia daquelas palavras é perfeita. Porque a compreensão daqueles mantras é plena, total e sincera. Então, quando aquele mestre pronuncia suas frases, ele encanta os nossos corações. Claro, é necessário ouvirmos muito antes de determinar o que é elevado e o que não é elevado. A literatura original nos convida a estudar os Vedas, a tentar compreender o processo por 2 anos ou mais, até determinarmos quem são os mestres que nos guiarão, como life coaches, dentro desse nosso mergulho rumo ao infinito. Mas o bilhete que nós pagamos corresponde à pureza e à sinceridade, da maneira como nós falamos com o próximo, da maneira como nós falamos com os sábios, da maneira que nós falamos com os nossos irmãos, que não é sempre igual. Nós não tratamos um desconhecido no elevador como nós tratamos um grande mestre. Nós não tratamos um irmão espiritual como nós tratamos um inimigo. Muitos mantras ao nosso redor e nós temos que escolher com quais vamos operar, como um jogo, como um videogame, como uma realidade virtual, a nossa
a nossa marcha, o nosso caminhar em relação ao centro da realidade eterna. Por isso eu digo às vezes aos meus alunos que experimentem ficar sem pronunciar palavrões. Exercício muito simples, que parece fácil, e muita gente diz para mim que não consegue. Para começar a modular o chakra laríngeo, que é descrito na literatura védica como o primeiro que nós temos que aprender a controlar, para alcançar os níveis de humildade necessários para entender o que estamos falando agora. E o que diz então essa literatura eterna? Que desce ao mundo pela realização de Vyasadeva, o avatar literário do Supremo Shri Krishna. Aqueles que imaginam que falte algo nos Vedas, muita gente diz, não, mas não sei quem, não sei que país recentemente psicografou não sei o que, de não sei que mundo, e precisa ler aquilo. Na verdade, perdoem a minha sinceridade, mas são pessoas que se comprazem em pensar errado. Em pensar, não é? Que alguém possa ser mais esperto que o Shabda Brahman, que é a vibração verbal original do Absoluto. Então há um nível de desafio em relação à literatura védica. Assim, as pessoas se perdem em pseudo-conhecimento. Isso não significa que nós não podemos ler este autor aqui. Isso significa que nós temos que saber posicionar os diferentes níveis de literatura. Não há uma literatura igual a esta. Então, tudo nos é fornecido por este mesmo universo. E nós temos que aprender a descartar determinadas coisas no processo seletivo da evolução. Da mesma maneira que nós descartamos ervas daninhas do nosso jardim. Recentemente alguém me disse, mas tudo também é da natureza, por que eu preciso tirar um mato? Você quer cultivar um lindo jardim, um parque maravilhoso, ou você quer deixar crescer o mato? Vamos cultivar um lindo mato na frente da nossa casa. Qual é a diferença entre as folhas de uma planta comestível e de uma planta venenosa? Por que nós precisamos tirar as ervas daninhas do solo antes de plantar o milho, o arroz e o feijão? Deus está nos convidando a classificar a realidade e a colocar em prática isso através do comportamento. O agricultor sabe que se o chão está infestado de gramíneas, mesmo que sejam lindas e floridas, o feijão ali não pode crescer. Então, um exemplo do que dizem os Vedas. Existem 12 variedades de emoções, segundo a literatura védica. As raças a palavra raça significa os sabores da existência. É isso que nós ouvimos muitas vezes na literatura original. Então, existe a ira, existe a surpresa e a maravilha, existe o amor conjugal, a atração física, a paixão, existe a comédia, o divertimento, o bom humor, existe o cavalheirismo, o heroísmo, existe a misericórdia, existe a servidão, a vontade de ajudar, existe a fraternidade, existe o terror, existe o choque, existe a neutralidade, existe a relação familiar e parental. As outras emoções são subdivisões dessas 12 emoções principais. Então, a coisa impressionante dessa literatura é que ela descreve a realidade como se ela estivesse nas coxias do universo. Dissesse, foram distribuídas estas emoções, que são subdivididas entre estes sentimentos. Os Vedas também determinam quais são os tipos de alimentos, aqueles que podem ser mordidos, aqueles que podem ser lambidos, aqueles que podem ser chupados, aqueles que podem ser mastigados. Quem é que sabia disso? Que a gente mastiga, morde, lambe, bebe todos os dias.
Os Vedas também dizem que no centro da realidade eterna existe um universo transcendental, né, que manifesta 10 elevado a 60 universos materiais ao seu redor. Então, iguais ao nosso, existem outros 10 elevado a 60 menos um. Vamos ver o mantra. Todos os universos estão conectados geometricamente como um gigantesco arranjo atômico, como uma gigantesca molécula. Estrelas influentes, luminares celestes e mesmo os átomos, todos estão em rotação em suas respectivas órbitas sob a direção do Supremo Shri Krishna. Os átomos rodam em adoração ao Absoluto. E assim fazem os planetas, assim os universos ao redor da cintura de Vishnu, da cintura do sustentador, do Absoluto que rege a manifestação material. Esse é o significado de os planetas orbitam a cintura de Vishnu. Vamos agora passear pelo Bhagavad Gita para encerrar a nossa aula. Vamos falar de poesia, né, que está acima do nível da bondade. Existe tamas, ignorância, rajas, paixão, sattva, bondade, shuddha sattva, a bondade transcendental. No Gita nós vemos que Krishna descreve a si mesmo, e esta é a origem do poema lírico ocidental, quando o poeta diz: eu sou isto e aquilo, eu vejo assim e assado. Um grande exemplo disso é o Bhagavad Gita, que se tornou música famosa, de vários plagiários aí na história do rock e dos rádios do planeta, da Terra. Saiba que eu sou a origem e sou a dissolução da matéria e do espírito que pervadem este universo. De tudo o que se manifesta, eu sou o começo, o meio e o fim. De toda a sabedoria, eu sou o autoconhecimento e sou a filosofia na mente dos filósofos. Somente eu sou o interminável fluxo do tempo. Dentre aqueles que roubam, eu sou a morte que a tudo devora. Das mudanças do corpo humano, eu sou o nascimento. Que linda essa frase. Deus é o nascimento. Das qualidades femininas, sou a fama, a beleza, o discurso perfeito, a lembrança, a inteligência, a paciência e o perdão. As 7 esposas do Dharma. Das estações, eu sou a florida primavera, eu sou a glória dos gloriosos, sou a vitória, a constância, sou o poder da verdade na boca dos honestos. Eu sou o silêncio de todos os segredos e a sabedoria dos santos. Acho muito bonito isso, eu sou o silêncio de todos os segredos. Nós olhamos para a noite do universo, para a realidade, para o dia, né? E Deus mantém o silêncio, né, de todos os segredos diante de nós, ao mesmo tempo que Ele difunde o conhecimento verbal sobre si mesmo. Saiba que somente com uma fagulha do meu esplendor eu sustento este e todos os outros universos. Além de mim nada existe, tudo se sustenta em mim como as contas de um colar que estão presas por um fio. Eu sou o gosto da água pura, a luz do sol e da lua. Eu sou o Om dos mantras védicos, o sol brilhando no éter. Muito bonito isso. O sol brilhando no éter, se a gente imaginar o sol independente dos gases, só dentro da estrutura geométrica, iluminando e difundindo seus raios para toda a realidade material. O que faz uma estrela? Os Vedas dizem que elas são conscientes, que elas são um nível de consciência diferente e superior ao nosso. Além de mim nada existe, tudo se sustenta em mim, como as contas de um colar que estão presas por um fio. Nós já lemos isso. Eu sou o aroma da terra, o calor do fogo, eu sou a vida do que vive, a penitência dos santos. Arjuna, saiba que eu sou a semente original de todas as existências, o poder dos poderosos, dos sábios, a inteligência. Sou a potência dos fortes, desprovista de cobiça. Sou o prazer sexual de acordo com os princípios do conhecimento eterno. O próprio êxtase físico, né?
que os seres humanos experimentam vem do Supremo. Krishna diz no Gita: eu sou o gosto da água pura, e a gente aprende, surpreso, num daqueles 12 sentimentos possíveis, que a água tem gosto. Eu achava que não. Muito bem, agradeço a todos pela presença e convido vocês a participar do nosso curso introdutório de Astrologia Védica, dias 14 e 15 de setembro, no módulo 1, aqui no espaço. Nós fazemos mapas astrológicos para aqueles que estão interessados. Há uma consulta científica sobre o próprio karma. Teremos também um curso de História da Arte e da Cultura, relacionando o Ocidente e o Oriente, um outro curso de roteiro para cinema, romances e contos, do mito a Hollywood. Por que é importante entender a estrutura narrativa de um filme, a estrutura narrativa de um mito, de um passatempo descrito nos livros? Pois esta é a maneira com a qual o karma se manifesta. Quais são os obstáculos que alguém deve enfrentar durante a vida? Que potencialidades tal pessoa tem para superar este obstáculo? Quem são os amigos que vão ajudar o herói? Quem são os traidores da história? Quem são os vilões? Quem são aqueles que precisam de ajuda? Quais são as mensagens que nós devemos aprender dos obstáculos do dia a dia? Nós vamos entrar no DNA da história da vida de um ser humano, da história da vida de um indivíduo, das histórias que nos fascinam na televisão e no cinema, e nas histórias originais da primeira literatura do mundo dentro deste curso. Eu diria que é algo muito profundo que vai ajudar vocês a entender o funcionamento do cotidiano e os obstáculos e testes espirituais que estão escondidos por trás dos eventos do nosso dia a dia. O Ciência Milenar Indiana é um grupo de estudos formado por historiadores, buscadores científicos, médicos, psicólogos, filósofos, jornalistas, astrólogos, yogis, monges, artistas gráficos, web designers, graphic designers, vários designers. Então, e sobretudo de alunos como eu, que de joelhos diante desses manuscritos tentam decodificar os seus significados para distribuir isso para quem está interessado. Meu convite é que vocês venham às nossas aulas aqui no nosso espaço, o Espaço de Ciência Milenar Indiana, na Rua Mário Amaral, 278, metrô Brigadeiro, em São Paulo. Nós temos um canal no Facebook. Onde está o canal? Aqui. Nós temos um canal no Facebook chamado Ciência Milenar Indiana, um no YouTube, não é uma página, na verdade, no Facebook, um grupo. Eu sugiro que vocês comecem estudando a verdadeira origem da cultura, a cultura indiana, está faltando uma aqui, a ciência da autorrealização, ou também cultura védica e consciência, são as aulas de introdução. Não é? Aos poucos vocês podem ir assistindo uma por uma, escrever para fazer perguntas pessoais, participando ativamente do nosso grupo de estudos. Nós vamos ter um grupo de estudos sobre o Bhagavad Gita que vai começar em breve. Além de tentar explicar o conhecimento védico de maneira científica, o Ciência Milenar Indiana tenta informar seus alunos dos obstáculos e dificuldades, dos enigmas que são colocados para a purificação da nossa ética, da nossa consciência durante o percurso, não é? E a não viver o processo de maneira fanática, ideológica e obtusa, como muitas vezes a nossa própria falta de sinceridade nos leva a viver. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, a confiança de vocês e a paciência de vocês em escutar esta aula interminável. E espero vocês aqui mais uma vez em breve.
Haribol, e muito obrigado.